Então, pessoal, vou voltar aqui do nosso Sublime. É o seguinte. Quem já está aí com a index aberta, eu vou só fazer aqui uma breve revisão, né, do que nós vimos na aula passada. Lembrando que eu vou disponibilizar esses vídeos, inclusive já tem até alguns materiais lá, eu só não disponibilizei porque a gente tinha até essa aula, entendeu? Eu ia subir logo os dois de uma vez. Mas, enfim, vamos lá. A gente está estudando desenvolvimento de páginas de internet. Para a gente desenvolver uma página de internet, como vocês estão vendo aí na tela, a gente precisa de códigos, né? Cada código específico, ele vai gerar um objeto que vai ser renderizado pelo navegador. Então, se eu quiser uma imagem, eu tenho que colocar um código específico. Se eu quiser um link, eu tenho que colocar outro código específico e por aí vai, né? Então, esses códigos, nós chamamos de códigos HTML. Que nada mais é do que um código que a gente marca aquilo que a gente quer que seja afetado. Então, daí o nome de ser linguagem de marcação de hipertexto, né? Então, tudo que eu quiser que seja afetado, ou seja, que seja renderizado, eu tenho que marcar. Então, por exemplo, eu abro aqui um A, né, o HTML sempre vai funcionar dessa maneira. Abertura, fechamento. Então, eu vou abrir e eu vou fechar. Ah, professor, então quer dizer que o abrir é maior que menor que, e o fechar é barra maior que menor que. Sim. Né? Isso é o que eu digo, abrir e fechar. Tudo que tiver entre sempre vai ser afetado. Então, vamos só fazer aqui uma revisãozinha rápida, né, do que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada, a gente começou a criar a estrutura básica de uma página de internet. E essa estrutura, ela consiste basicamente em 3 códigos principais. Quais são? O HTML abriu, o HTML fechou. Eu estou indicando que eu vou iniciar códigos HTML. Eu tenho a parte de configuração do meu site, que é aqui no head. Então, é onde eu faço toda a configuração do site, como o título, como o tipo de acento que eu vou usar no site, e etc. Né? E aqui no body é onde eu desenvolvo realmente o site. Quando tu entra lá numa página, o que tu vê ali, né? O que você vê é o body. Então, todo o desenvolvimento é aqui no body. Então, o que foi que a gente fez? Logo de cara aqui na configuração, no heading, a gente configurou o título da página. Então, é a página que aparece ali. Aí lá naquela abazinha tem um título. É uma configuração. Então, por exemplo, só para a gente logo fazer também coisa nova, eu vou fazer outra configuração. Vamos fazer aqui uma configuração que é o meta. Meta charset. Então, adicione aí no site de vocês. Meta charset. O que é esse meta, né, charset? É o seguinte. A língua, né, a língua portuguesa, mais precisamente a brasileira, né, ela tem alguns códigos bem específicos do resto do mundo. Cedilha, né? Ela tinha até um tempo desse tremas, aquelas coisas todas. O que acontece? Por padrão, a gente trabalha com tabelas de caracteres. Então, se você olhar aqui o teclado, por exemplo, cada teclazinha desse aqui é um caractere. E ele está alocado dentro de uma tabela. Só que tem tabelas que não suportam determinados caracteres. Certo? Então, o que é que pode acontecer? Se você colocar, por exemplo, um cedilha ou um acento, né? Por exemplo, um acento de farmácia, e o que é que vai acontecer?
aquele navegador ele não vai conseguir ler, ou aqui, o computador da pessoa não vai ter aquele caractere e ele vai aparecer tudo doido, né? Vai aparecer lá uns textos meio maluco, ele substitui, né? Então, para isso evitar de acontecer, eu mando ele carregar uma nova tabela, uma tabela mais completa, que é a tabela UTF-8, certo? Então, essa tabela reúne um número gigante de caracteres, inclusive todos aqui que a gente usa no Brasil, certo? Então, é daí que vem, ó, 7 caracteres. 7 caracteres. 7 caracteres da tabela UTF-8. Então, ele já vai adicionar ali todos os caracteres aí que a gente consegue acessar. Gigante. Lembrando que a gente já tem a 16 também, certo? É mais caracteres novos ainda. Mas a UTF-8 supre a necessidade perfeita. Nenhum problema, nenhum problema. Então, beleza. Então, um código novo aí para a gente. Vejam que esse código ele é um dos especiais, né? Ó. Ele abre e fecha ao mesmo tempo. A gente tem, como eu estava dizendo a vocês, HTML abre e fecha. Head abre e fecha. Título abre e fecha. Body abre e fecha, né? Porém, a gente tem algumas exceções e essa é mais uma. Nesse caso aí do meta, quando eu dei o enter aqui, ele não fechou. Ele foi pro chassi, né? Coloquei o chassi, Isso. Aí eu coloco. ele não fecha. Ele não vem com a barra. Não vem, Tá? aí eu coloco, eu adicionei a barra. Você que adiciona, né? É. É como eu disse, funciona sem a barra? Funciona. Só que o correto é você seguir realmente O abre e a fecha. documentação. Abriu, fechou, né? É porque o Sublime, como ele mexe com muita programação, aí ele tem coisas que ele deixa um pouco livre que é para você ajeitar. Mas vamos lá. Eu tenho aqui o Bari. Então, no Bari, a gente começou já a criar, né, todo aquele site. Então, eu vou fazer aqui uma breve explicação. Então, a gente trabalhou com os H1s, que são os títulos, né? Os Hs, eles falam de títulos. Então, a gente tem um título principal ali do nosso site. O título de nível 1 é o maior nível da hierarquia. É como se você estivesse lendo um livro, ele fosse o nome do livro, né? É o nome do filme. Então, eu tenho aqui uma linha horizontal, que é o HR. Ele basicamente cria uma linha horizontal. A gente tem links, né? Então, ó, vocês vejam aqui, ó, que o A abre, vou comentar aqui, o A abre e o A fecha. Né? Então, quem é que virou link? Isso aqui. O que está entre, tem que estar entre o código, né? Tem que estar marcado. Ó, abri antes, fechei depois. Quando eu clico nesse link, eu vou para a página que está no href. Então, o link é início. Por quê? Porque eu envolvi nos As. Quando eu clico no link, eu vou para a página indicada no href. Então, eu até falei para vocês, né, que, por exemplo, aqui é um link normal. Já esse aqui é um hiperlink, que ele vai para um local, só que um local diferente do nosso site. Então, a gente chama de hiperlink, ele vai para outro servidor. Então, depois dos links, né, que a gente criou um título, só que esse título está um nível de hierarquia menor, tentando comparar de novo. H1, nome do livro, H2 é como se fosse o capítulo do livro, né? Aí a gente criou aqui texto, parágrafos, 2 parágrafos, ó, e a gente inseriu uma foto, né? E a foto também não é esse bicho de 7 cabeças, não. Então, a foto, basicamente, qual é o comando da imagem? IMG. Então, o cara te pergunta, qual é o comando da imagem? IMG. Qual é a largura dela? 470. A altura. Aqui é um texto alternativo. Caso a mensagem não apareça, vai aparecer esse texto aqui. E um dos mais importantes, né? O mais importante, na realidade, é o caminho da foto. Certo? IMG,
e o SRC onde é que a foto está. Então, eu até falei com vocês, né, para ter cuidado, para quando for colocar a foto, sempre olhar onde ela está. Se a imagem tivesse no mesmo local do index, eu não precisaria dizer a pasta que ela está, né? Mas como ela não está no mesmo local, você tem que colocar o local para index achar. IMG e o arquivo. Então é isso, né? A gente adicionou aqui a imagem e eu tenho aqui um título de nível 3, que é como se fosse um subtítulo, né? Um subtítulo. Então eu tenho aqui um capítulo, isso aqui é como se fosse o subtítulo ali do capítulo, uma citação, alguma coisa do tipo. Então, beleza, foi assim que a gente terminou na aula passada, certo? Então, para a gente começar aqui, eu vou adicionar aqui um parágrafo. Eu acho que o parágrafo a gente falou. Vou fazer uma coisa nova. Eu vou adicionar uma lista. Então, eu vou abrir aqui uma UL. Vamos trabalhar com coisa nova, né? Vamos adicionar uma lista. Professor, o que são essas listas, né? Pessoal, o nome, óbvio, já está dizendo é uma lista, mas tentando comparar aqui com o Word, lá no Word a gente chama de marcadores. Por exemplo, tem aquela bolinhazinha preta, né? Arroz, feijão, macarrão, naquela bolinhazinha preta. Isso é uma lista. Então a gente tem, desculpa, a gente tem a UL, né? A gente tem a UL, que quer dizer qual vai ser o tipo dessa lista. Professor, o L é aquela bolinhazinha preta. É a lista não ordenada. Lista não ordenada. Então, eu abro a lista dizendo qual é o seu tipo. E agora eu tenho que dizer quais são suas opções, né? Quais são as opções da lista? Quais são os itens da lista? Então, vai vir um L. Então, a UL é qual vai ser a lista, bolinha preta. L são as opções. Então, eu vou colocar aqui uma opção, por exemplo, com essas nossas lojas, Avenida Fortaleza. Eu vou criar mais um item. Não, tá bom, criei 3 itens aí. Nesse momento que a gente colocou lá hoje do meta, né, o chassit, a gente já pode colocar os sinais. Pode sim, com certeza, já está tudo perfeito já. Eu tarde do costume mesmo, mas pode Não, adicionar. tranquilo. Eu vi que você colocou 100 pelo seu costume, mas só para tirar a dúvida mesmo. Isso, pode adicionar, pode colocar acento normal, que o meta já formata, ele já aceita qualquer tipo de acento, certo? Perfeito. Às vezes, mesmo sem o meta, às vezes já vem configurado ali no navegador. Então ele já consegue ler, entendeu? Mas ninguém sabe se vai estar configurado ou não no computador de outras pessoas. Então sempre a gente adiciona logo a cláusulazinha, o meta, que é para não ter nenhum problema. Show, né? Vamos salvar, pessoal, e vamos ver como está ficando. Para quem não acompanhou a aula passada, vai na sua pasta,
aula 01 FDS, né? A gente ainda está usando a aula 01. E lá vai ter um arquivo web, né? Então, lá no aula 01, como eu estou mostrando aqui, no aula 01 tem um arquivozinho web, você vai abrir. Olha só a lista, né? Ó, a lista é bem simples. Professor, mas isso é tão bestinha. Pessoal, pior que, eu vou ser bem sério com vocês. Eu acho que a maioria dos efeitos que você vê relacionado com, por exemplo, a álbum de fotos, slide, né? Aquelas imagens que ficam passando, menus, carrossel, que a gente chama de cursor, né? Que é aquelas fotos que passam, só que de uma maneira mais travada, como carrossel. Eu acho que uma infinidade de coisas na internet a gente faz com a estrutura de uma lista. Lista de imagens, lista de links, né? Lista de produtos. Ou seja, a UL, pessoal, é um dos códigos que a gente usa mais quando a gente vai desenvolver um site. Pode ter certeza. Lá no Word, ele pode não ter essa importância. Ah, o celular é só um marcador high feio. Aqui na internet, não. Até porque o nosso site não vai ficar assim, né, pessoal? A gente vai dar um desenho para ele, a gente vai dar um design. Porém, para eu dar um design, eu preciso da estrutura. Então, a ULI é um dos códigos mais usados, principalmente para dar efeitos de rotação, de imagem, etc. Menus, né? Então, só por questão de curiosidade, por exemplo, se você mudar, em vez de UL, colocar OL, ele já não vai ser mais não ordenado, ele vai ser ordenado. Então, se você quiser testar aí, muda para OL o tipo, somente o tipo, né? Muda para OL. Ó, você vê que ele renderizou em ordem agora. Então, ele ordenou a tua lista, certo? É só para você entender que a ULI é o tipo da lista. O LI não muda. O LI são os itens. Por exemplo, tu quer 1000 itens. OL abriu, OL fechou, 1000 LIs. Né? Pessoal, não que a gente usa mais é a UL mesmo. Até como eu disse a vocês, o que a gente precisa é da estrutura. Porque o visual a gente muda todinho. Então, Onde é que tranquilo. a gente encontra uma lista desses códigos? A gente tem uma noção, por exemplo, você me falou do UL e do OL, mas entre esses dois deve ter mais uns 50 desses tipos, né? Onde que eu conseguiria encontrar todos esses códigos, assim? Na realidade, da UL em específico, só tem dois OL, né? Só tem dois. Mas tem um DT ali, Só mas pode ser ponto e só pode ser um, dois, e só pode ser numeral? ele não tem. Infelizmente, ainda a gente não tem mais recursos, por exemplo, para colocar inciso, né? Aquela coisa toda, a gente não tem esse total recurso não de lista, não. Mas em relação aos códigos, eu coloquei uma postagem lá no site lá. Eu acho que já tem até aula 02 lá. Eu coloquei uma lista com todos os códigos que estão sendo usados até hoje, os que não estão, HTML, certo? Deixa eu só É. confirmar se eu coloquei no de vocês aqui. Uma abelha sempre volta. Deixa eu dar uma olhada. Sim, sim, já tá, já tá. Não sei se dá para ver, ó, listagem de tags e suas funções, né? Eu coloquei, ó, bem longa aqui. Os que estão em vermelho, inclusive, é que não estão sendo mais usados. Tá lá na aula 2.
Estrutura básica. Tá, beleza, beleza. Tem lá. Então, pessoal, a gente criou aqui uma lista bem simples, bem simples. E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou aqui descer. Ok. Tranquilo, né? E eu vou colocar aqui mais um HR, certo? Vou colocar aqui um HR. Ah, pessoal, HR é aquela linha horizontal. Sim. Então, eu vou repetir aqui um HR. Ó, como nosso amigo falou, ele não fecha, né? Então, eu fecho aqui só para ficar no padrão. E aqui eu vou colocar um parágrafo. Farmácia pague pouco 2020. Eu dei uma separação. Eu dei uma separação aqui para dar a impressão de uma espécie de rodapé, né? Para dar aí uma espécie de rodapé. Vou juntar aqui. Certo. Então deve ter algum problema aí na sua digitação. Ó. A ULE abriu, ela fecha. Olha os LIs, ó, abrem e fecham. Então dê uma olhadinha se está tudo ok. Aí, qualquer coisa você compartilha a sua tela, que eu consigo achar o erro aqui. Mas quando... Ah, beleza. LI, LI. Item da lista. Item da lista. Esse é um erro bem comum. Sempre quando a gente está começando, tem gente que coloca dois L's. É bem comum. Só que é item list, né? Salve. Chuva. Chuva de novo, pessoal. Deu certo? Valendo. Ou quando o mel é... Beleza, né, pessoal? Então, seguinte. Continuando aqui. Salve, vocês devem ter visualizados, né? A gente consegue... Vamos ver aqui como ficou. Vou dar uma olhadinha aqui. Ó, perfeito. Então, deu uma espécie de rodapé, né? Ó, a gente tem um topo. Então, aqui ficou uma espécie de rodapé. Show de bola. Ah, professor, como é que eu coloco no centro? Ah, professor, como é que eu coloco ali o fundo preto? Pessoal, eu acho que até uma amiga aí comentou no chat, certo? Sobre um tal de CSS, né? Que é um código de formato. É outra tecnologia. O objetivo dessas nossas duas, três aulas iniciais é a gente conhecer o HTML. Então é por isso que o nosso site está feio, né? A gente consegue ver uma boa divisão e tal, mas a nível visual realmente ele está feio, porque ele está vindo cru. Ele está vindo do jeito que o HTML é, cru.
Então, quando a gente tiver já bem incorporado aqui no HTML, aí sim a gente vai aprender a tecnologia CSS, beleza? Mas, por enquanto, as nossas páginas vão ser feirinhas assim mesmo. Então, pessoal, é o seguinte. Essa página em si já está bom. Então, nós vamos criar uma nova página, certo? Nós vamos criar uma nova página agora. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês. Show. Antes de criar essa nova pasta, eu vou voltar. Deixa eu voltar aqui para o meu código. Eu vou voltar lá nos links. Lá nos links. E eu vou criar, pessoal, um link novo. Ó, vou colocar aqui um link novo. Tinha aqui o início, né? O primeiro link. E eu vou adicionar agora um link novo. Copiei e colei, pessoal, certo? Ó, pronto. Esse aqui vai para a página sobre.html. É o famoso about us, né? Sobre nós. Sobre. Aí aqui eu vou colocar conheça nossa farmácia estrutura. Só estrutura mesmo. Pronto. Beleza. Então, nesse caso aí, né, ele vai para a página sobre.html. Então, criem aí. Ok? Deu certo, pessoal? Pronto, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova página. Inclusive, eu vou criar essa mesma página aqui, ó, sobre. Eu vou criar a página sobre.html. Então, como é que eu faço para criar uma nova página? Eu vou tirar uma cópia dessa aqui, certo? File, Save As. O Save As é o salvar como. O que é o salvar como? Ele cria uma nova cópia daquilo que já está sendo feito ali. Então, File, Save As. Qual vai ser o nome do arquivo, né? Ó? Sobre.html. Como, não sei se de vocês estão verificando aí, o tipo já está HTML, basta eu só colocar sobre. Sobre. Salvou. E nós vamos agora para o intervalo, né? Já foram passar aí já 80 minutos de aula. Nós vamos dar um intervalozinho de 10, 12 minutos. Para pelo menos tomar um cafezinho, né, pessoal? Aí quando voltar a gente faz essa segunda página. Valeu!